Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, recebemos o convite para a gente ter uma reflexão sobre o capítulo 9 do livro Boa Nova, né? Então, o livro Boa Nova é um livro que foi escrito, ditado por Humberto de Campos e, psicografado por Chico Xavier. Ele traz um pouco sobre a trajetória, da evangelização, do processo de evangelização que Jesus trouxe para a gente, né? Então ele conta as histórias, conta de uma forma que a gente consiga receber, talvez um pouco diferente do Evangelho, na sua que vem das Escrituras, da Bíblia, onde que é mais pautado por uma visão daqueles que estavam escrevendo, a vida do Cristo. Aqui traz, as próprias falas do Cristo, mas de uma forma dos diálogos que ele tinha com os discípulos, e principalmente mostrando, o processo do discípulo, porque quando a gente vai tentar compreender o Evangelho, nós não estamos na posição do instrutor, nós estamos na posição do discípulo. Então, coloca muito sobre as dificuldades que os discípulos enfrentaram, todas as vacilações, e isso através de um diálogo, são dos diálogos que o Cristo teve com os discípulos, para que eles fortalecessem cada vez mais. E a obra, para a gente, ela traz isso, Ela traz uma proximidade, tanto do tipo textual, um tipo textual mais fácil da gente compreender, se a gente for avaliar as questões da Bíblia, não traz tantas contextualizações, de tempo e de fatos históricos, porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que pensar no todo aquele contexto, o contexto histórico, o que representa aquele contexto histórico, e aqui traz mais as lições diretas do Evangelho. E a gente está lidando, com esses diálogos com posições nossas bem semelhantes. Eu não esqueço uma coisa que, para mim, que eu carrego o tempo todo, é sobre a questão de Pedro, que a negação de Pedro. Tem um capítulo aqui que fala sobre a negação de Pedro. E no final, o Cristo fala assim com Pedro: acalme-te teu coração, o homem é mais fraco do que perverso, de toda aquela coisa. Então, assim, aquilo toca profundamente, a gente vendo que às vezes a gente é mais falho, mais fraco do que perversidade. Nem sempre tem toda essa maldade. Mas aí, assim, é uma construção muito bonita. Então a gente recomenda todo mundo abraçar, não só uma vez por mês, que faz, mas abraçar toda essa obra, que ela é muito importante. E esse capítulo, Velhos e Moços, ele traz uma coisa que consome um pouco Simão Pedro, porque ele é um discípulo, que tem uma idade um pouco mais avançada, e ele lidar de frente com a questão da jovialidade de outros discípulos. E diante, de tantas preocupações que a gente vai tendo, a gente cria sempre preocupações e coisas. Como que eu vou fazer? Eu tenho minha obrigação, eu tenho minha tarefa. Isso é comum no nosso dia a dia, a gente sempre pensar como que eu vou cumprir, E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente sempre quer ter um controle, um domínio muito minucioso. Só que isso a gente sabe que a gente não tem, E uma da questão que Simão Pedro começa a ter, Simão sente isso aí, é que ele está sem força física. E é natural. À medida que o tempo passa, as nossas energias físicas vão diminuindo. Isso não é exclusivo de ninguém. Isso é de qualquer pessoa que está aqui na Terra. À medida que você envelhece, você vai ficando mais fraco. Vai perdendo a agilidade, vai ter mais dificuldade para realizar algumas tarefas, e isso é uma condição natural. E ele sentia que quando a gente faz um contexto histórico, o próprio Evangelho, o Cristo levava o Evangelho, então você tinha uma descarga energética de necessidade de vigor físico para caminhada a longa distância. Hoje a gente tem automóvel, para poder facilitar muita coisa.
mas a gente sabe que antigamente era tudo a pé, então você tinha que caminhar grandes distâncias, não tinha um ventilador, um ar-condicionado, estava exposto ao sol, expostos aos intempéries, de uma forma muito mais agressiva do que a gente tem certo conforto hoje. Então isso desgastava mais ainda, tanto que à medida que que o tempo passa e a tecnologia, a ciência facilita, a média, né, de idade das pessoas vão aumentando, né? Hoje uma pessoa chega aos 70 anos bem, né? Antigamente 70 anos já era uma pessoa que já estava, né, fazendo hora extra, nem chegava nessa idade. Antes já estava, porque não tinha o mesmo recurso da medicina, então tudo isso. Mas mesmo com esses recursos ainda tem as limitações. Então o Simão ele estava um pouco inquieto com essa condição. Então ele se sentia um pouco quieto. E uma frase um trecho da obra, né, que estava outros discípulos mais jovens fazendo a pregação, comentando assim, ó, tão logo o mestre permitisse, né, Jesus, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus, né, naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e falsos intempéries do pensamento divino. Então, já tinham essa visão de querer expandir. Isso aconteceu e a gente sabe que aconteceu, mas foi a obra de Paulo, né? Então, a saída ali, Paulo teve uma maior responsabilidade. Então, ainda estava ali bem restrito na Galileia a mensagem do Cristo, né? No começo. E quando a gente vê até algumas questões que a gente faz uma análise, né? Os discípulos mais jovens, quem está mais jovem, né? Tem certo ímpeto, certa fome, sede de fazer as coisas. Então isso era uma característica dos discípulos também. E Simão, talvez ele ficou um pouco constrangido de não podê-los acompanhar, até mesmo porque tinha família, era um provedor, então já não, dependendo das condições, ele tem essas responsabilidades, diferente de um jovem que ainda não constituiu família, outros discípulos na época. Então ele ainda tinha isso, mas isso coloca muito com a gente. Às vezes a gente tem essa inquietação, querendo fazer as coisas por demais, e aí Jesus vai dar uma lição para Simão, mostrando que há muitas coisas a serem feitas, né? E não necessariamente aquilo que você está colocando é a sua necessidade. Cada um de nós, dentro das nossas necessidades, nós temos algumas obrigações que nos cabem, e elas não são as mesmas dos outros. Então, a primeira coisa que ele teria, né, que nós temos que compreender, né, que Jesus passa para ele, é isso: olha, Simão, calme seu coração, porque as suas necessidades diante do Evangelho não são as mesmas deles. Eles estão com esse ímpeto e tem várias formas de você exercitar o seu trabalho no Evangelho e ter a mesma responsabilidade diante das suas obrigações. Então, a cada um tem necessidades e obrigações diferentes. As que me cumprem, as que cumprem a outras pessoas, não são as mesmas. Em condições gerais, nós temos que entender que cada um de nós está num progresso de evolução e cada um tem compromissos a serem firmados, né? Então, cada um pelo seu processo mesmo de evolução. Então, eu não posso tentar jamais acertar o meu ponteiro com o dos outros, porque a gente não pode assumir compromissos que a gente não tem condições, né, ainda, e nem deixar responsabilidades assumidas de outra forma para trás em prol de uma condição ainda que justa, mas as responsabilidades que nós já assumimos, nós não podemos deixar de lado. Eu não posso deixar hoje de lado a minha família. É igual Paulo fala, né, que o homem não case, mas se casar que seja fiel à esposa. Porque aquele que serve, né, aquele servo, às vezes ele tem necessidades que eu tenho que sair de casa, viajar. Certos palestrantes vivem aí, dando palestra semana está num estado diferente. Se eu fizer isso aí, como que fica minha mulher e meus filhos dentro de casa? Então, isso é uma coisa que eu não posso vislumbrar. Não é compatível com os compromissos que eu já assumi, e são compromissos também legítimos. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade.
Mas isso não quer dizer que eu também preciso cruzar meus braços. Há vários outros locais, que seja aqui mesmo em Belo Horizonte, que eu possa exercer essa função. Então, é cada um de acordo com as suas necessidades e responsabilidades. Até mesmo porque, né, cada um tem capacidade de fazer algo mais e outros são mais limitados. Então, a gente também tem que ter nosso bom senso diante disso. Mas aí, logo depois, né, Jesus chega para Simão e fala o seguinte: Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? Então, e isso logo depois nós vamos ver que é um aprendizado para Simão. Olha só, gravem isso aqui. Jesus fala com ele: poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Nem ele, né? Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? E se não fôssemos contar o tempo... desculpa, tá repetindo. Quem seria o mais velho de nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência, de sabedoria. Assopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja a fonte se perde no infinito da divindade. Então aí Jesus fala para Pedro que é justamente isso. Olha, você já conseguiu alcançar certas condições na sua velhice, você já é o fruto. Aqueles que estão lá na juventude, está na ramagem, outros que já dão flores, mas você já passou pelos 3 processos. Você já foi aquela árvore pequena, já cresceu, já fortaleceu e agora tem uma experiência muito grande, que é o fruto que você está dando para o seu evangelho. Então você não precisa pensar em agir como os outros. Olhe para você mesmo e veja tudo que você tem diante do evangelho. Né? E assim, quando a gente vê a árvore, né, nós, no nosso apostolado, né, na nossa evangelização, nós ainda estamos assim. Nós ainda estamos a folha, às vezes, já são as flores e outros já são frutos. Então, tem pessoas que estão no nosso lado que a gente vê que já tem uma condição de doar mais. E é assim que a gente tem que fazer, né? Quem pode mais, doa mais. Então, aqueles que já têm maiores condições, aqueles que já têm maior conhecimento, né, do evangelho, e doar o evangelho e demonstrar o evangelho, gente, não é só instrução, não. Não é estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui. É doar o amor, é saber perdoar. Porque diante, às vezes, de um familiar meu, eu posso ser a ramagem ainda, tá verde, tá brigando, tá reclamando, mas às vezes minha companheira ela já é o fruto, ela vai saber me perdoar. Então, a gente tem que olhar dentro da gente em qual aspecto a gente ainda está. Se eu ainda estou ali naquela ramagem, se eu já consigo compreender ou se eu já consigo dar o fruto. Porque o evangelho dentro da gente, a gente vai demonstrar ele através das nossas ações. Então, há diversas facetas, né, na nossa vida. E a gente tem que compreender que algumas ainda nós somos ramagens, outras nós já somos frutos. O que não pode acontecer é do fruto que nós já temos, a gente deixar ele sem ser útil. Então, aquilo que eu já tenho, eu tenho obrigação de ser útil. Então, se eu já conquistei a condição da tolerância, eu tenho que fortalecer cada vez mais e tolerar, ser indulgente, ser paciente. Agora, se eu ainda estou precisando estudar, ali eu ainda eu sou ramagem, então eu preciso estudar bastante, eu tenho que me instruir mais. E em outras condições nós podemos ser flores,
nós já estamos um pouco mais adiantados. Então, é isso que a gente tem que trazer desses ensinamentos do Cristo, que o evangelho dentro da gente, ele tem vários níveis em cada uma das facetas, mas aquilo, se a gente já tem um fruto, a gente tem a obrigação de estar utilizando aquele fruto, né? Que o fruto a gente vê que ele serve tanto, né, para alimentar, né? Alimenta o homem, alimenta as aves, quando ele também o quê? Ele deixa a semente. Então, e essa semente ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que se prolifere, né? Com que se multiplique, né? A gente coloca um caroço de manga ali na terra, amanhã tem um novo, daqui a algum tempo, né? Não, amanhã vai ter um pé de manga lá e vai ter milhares de mangas lá para frente. E assim vai seguindo. Então, quem já tem o fruto ainda tem essa grande missão. Por isso que os nossos exemplos, né, do evangelho são os grandes frutos, né? A gente tem esse ditado, né? As palavras convencem, os exemplos arrastam. Porque através do exemplo, quando você dá um exemplo de amor ao próximo, quando você dá um exemplo de tolerância, quando você dá um exemplo de compreensão, isso é um fruto que você está colocando ali. E outra pessoa pode se alimentar dele, né? Como você também está ensinando ali, e aquela semente que você está deixando como fruto, ela vai germinar talvez em um tempo mais para frente para aquela pessoa. Mas toda vez que o fruto vai cair na terra, ou alimentar alguém, ele vai cumprir a sua função. O problema é que o terreno que tem a condição de estar favorável ou não. E a parábola do semeador traz isso para a gente muito nítido, né? Jogou-se as sementes, né, num terreno que não era favorável, vieram as aves, né, era terra pura, vieram as aves, comeram as sementes. Joga no outro terreno, estava entre as pedras, começa a nascer, mas não tem condições de fixar as raízes, e morre de novo. Vem a semente lançada no terreno cheio dos espinhos, abafam, né? Chega a crescer, germinar um pouco, abafa. E quando cai no terreno fértil, a semente é lançada no terreno fértil, ela cresce e dá várias e várias e várias vezes multiplicada. Então, o semeador, ele sempre semeia, né? O terreno é quem recebe. Então, da mesma forma, se eu já tenho fruto, eu sempre vou mandar a semente ou alimentar com aquele fruto. Mas o terreno, que para ele, né, saciar aquela pessoa ou germinar aí no futuro, aí é a condição do próximo. E isso a gente tem que entender, que é mais ou menos isso que o Cristo passa também para Simão. Fala assim, ó, Simão, você não tem condições de sair andando no evangelho, eu sei disso. Isso aí não é com você. Quem tiver essa obrigação, que o faça. Mas a que você tem de continuar prosperando o evangelho pela sua condição de apóstolo e todo o seu conhecimento aqui, junto de mim, hoje, você tem condições. E isso já basta. Porque para ele isso basta. Então, é aí que a gente vai começando a entender. Então, Simão, ele demonstra, mesmo Jesus passando para ele, né, toda essa simbologia de tudo para ele ainda dá uma queixa ainda, ele reclama, eu sei, mestre, mas eu ainda sinto que me falta muita força e eu não vou conseguir realizar toda a questão do evangelho. Aí o Cristo vira para Simão e fala assim, lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Então, nós somos cobrados daquilo que nós precisamos realizar. Nós temos condições, é por isso que é importante a gente conhecer a nós mesmos, né? Fazer sempre essa auto-reflexão, porque nós somos cobrados daquilo que nós temos condições de realizar. A encarnação nossa, ela é preparada para sucesso, para dar tudo correto. E não é colocado nada a mais. Agora, se eu quiser catar alguma coisa a mais, eu catei por conta e risco, não foi programado. Aí, se eu cair por conta daquilo, foi pela minha imprevidência, porque o que foi programado para mim ali não estava certas condições. Então, isso nós temos que ter muito bem traçado em fazer a nossa reflexão para a gente conseguir
completar aquilo que nos é programado. Tanto, se eu não me engano, é nos Mensageiros, né, na coleção de André Luiz, no Mensageiros, tem um capítulo que fala sobre isso, sobre as pessoas. Quando nós encarnamos, nós temos a nossa lista de obrigações, digamos assim, e poucos são aqueles que conseguem cumprir tudo. O que nos é programado, a gente costuma deixar. Tanto que aqueles que conseguem cumprir tudo ganham um título que chama de completista, que são aqueles que completaram a sua missão, ou seja, completaram tudo aquilo que havia programado. Então a gente não tem que procurar, né, assumir responsabilidades a mais, porque as que já nós somos programados, elas já são suficientes para a gente, né, verticalizar e muito. O que acontece é que às vezes a gente cai para lá ou cai para cá, vai para um lado ou vai para o outro e deixa de assumir toda a nossa responsabilidade. Então, essa parte, nós vemos que Jesus passa para Simão justamente, olha, cumpre a tua parte, aquilo que você tem de necessidade, e as demais obrigações da obra, nós já programamos tudo, Simão, para que aconteça do jeito que é certo. E é igual a encarnação nossa aqui. A encarnação e tudo que acontece na Terra, né? A gente acha que é o homem que está interferindo demais lá. Não, está tudo bem programadinho. Nós estamos num mundo de opostos, de contrários, porque para poder aprender a gente precisa do contrário. Eu preciso estar diante de condições... se eu não tiver uma condição onde eu exerço o evangelho, né? Ou seja, se eu não tiver alguém que precise, eu não estou provando que eu já tenho a condição. E da mesma forma, eu preciso aprender muita coisa, então tem que ter alguém que tenha, mas então aqui tem muita diferença. E o contrário, tanto que no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o nosso processo de reencarnação, das provas, das expiações, que aquela pessoa que passou por alguma dificuldade, por exemplo, se eu fui uma pessoa que roubava no passado, quando eu reencarnar, eu vou estar em um lugar onde o roubo existe. Porque eu só vou conseguir falar que eu superei a condição do desvio do roubo se tiver pessoas ali me incitando. Porque se não tiver, como que eu vou falar assim, ó, eu superei? Então, a gente é colocado sempre no ambiente oposto. Por isso que a gente nunca está no mar de rosas que a gente gosta que desenha. Porque a todo instante nós precisamos estar em um ambiente onde vem uma perturbação para que eu consiga colocar o evangelho na frente. Então, vem uma perturbação, o evangelho ele nos dá a solução para todas as condições. Então, se eu pensar como seria a atitude do Cristo, é como eu devo agir. Mas a gente, às vezes, não vai querer. Eu gosto de citar muito a passagem da mulher adúltera, porque talvez na atualidade as pessoas acham normal, né? Aconteceu o adultério. Mas a gente tem que olhar, né, a Bíblia, como eu falei há pouco, a gente sempre tem que entender o contexto histórico para a gente ver o quanto pode ser grandiosa as coisas. Se a gente pensar num contexto histórico, o adultério era pena de morte. É um crime que, na sociedade, a pena de morte é a maior pena que alguém pode receber. Então, talvez a gente veja a gravidade que na sociedade se viu o adultério naquela época, né, da mulher. Então, o adultério daquela mulher era pena de morte e apedrejada em praça pública. Se a gente lembrar até a questão de Tiradentes aqui, né, que foi esquartejado, colocado para quê? Para servir de exemplo para ninguém fazer igual. Então, além da pena ser uma pena muito rígida, ainda tem uma condição de trazer aos outros o escândalo para que ele não se repita. Então, o contexto histórico era esse. E aí, quando Jesus fala, né, para a multidão, atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado, e a multidão, ninguém ali realizou, pelo julgo social, as mesmas pessoas que estavam julgando a inocentaram, ou não inocentaram, né, libertaram daquela pena. E às vezes, se a gente hoje estiver assistindo um noticiário e ver um crime bárbaro, como pedofilia, por exemplo,
qual vai ser a nossa posição? Qual vai ser a nossa posição? E isso vai acontecer do nosso lado também. Vai ser um filho, uma esposa, vai causar problema, vai ser um adultério, vai ter muitas coisas no nosso lado que a gente vai julgar. E aí, qual vai ser a nossa posição diante daquilo? Qual foi a posição de Jesus? Ele ensinou a todos a perdoar até o crime mais bárbaro. Na época, hoje a gente não considera o adultério como um crime bárbaro, mas ele ensinou aquela população que aquele crime, que aquela atitude que era considerada dentro dos costumes dele como inadmissível, como admissível. Então a gente tem que trazer isso para o nosso contexto hoje. Talvez um crime, uma condição que a gente ache que seja inadmissível, que mereça a pior pena de todas, se a gente colocar o evangelho, não é isso que ele ensina para a gente, não. Ele ensina a gente a perdoar em todas as circunstâncias. Então são reflexões que a gente tem que passar diante das nossas necessidades. Porque talvez eu não vou lidar com um crime tão bárbaro, talvez, diante, mas eu vou ter com o outro. Então, e o que choca um, nem sempre vai trazer tanto transtorno para outro, porque cada um também está numa condição de evolução. Então, até mesmo no conselho, a gente tem que prestar muita atenção. Fala assim, não aceita isso não, faz isso não. Cuidado com o conselho que você está dando para os outros, tá? Quando alguém virar e falar assim, não faça isso não aceita isso não, deixa fulano fazer isso com você não, reage, cuidado. Nós estamos sendo um daqueles, talvez igual aquele que jogou lançou a lança, né, no Cristo lá, ou seja, está ferindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado até com os conselhos, porque até os conselhos nossos têm que ser evangélicos. A gente tem que compreender dentro, né, desse contexto nosso, da nossa fala. Porque nós somos chamados em coisas pequenas para demonstrar o evangelho. Não é a coisa grandiosa que vai aparecer para a gente demonstrar o evangelho. São coisas pequenas. E aí o Cristo ainda continua falando o seguinte para Simão: sobretudo, não esqueça que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas, olha o que ele está falando para Simão, das nossas almas, não está falando de mandar ainda para os outros, não. Está falando para ele, para cada um. Deve ser intransferível. Então ele ainda chama a atenção, fala assim, ainda mais, né, vou até voltar aqui, ó, lembra que da tua parte e não te preocupa com o resto da obra. Então, lembra do que você da sua responsabilidade. Sobretudo, não esqueça que a nossa tarefa para a dignidade perfeita das nossas almas deve ser intransferível. E ainda cita, né, João também será velho, os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra dos jovens na terra. A flor do mundo pode ser o princípio do fruto, mas também pode enfeitar o cortejo das ilusões. E aí ele falou com Simão, olha, é a sua obrigação que você tem que preocupar. Não preocupa com as outras não, né? A obra de Deus, ela já está encaminhada, o que lhe te compete está aqui, não é você ficando em quietação, essa coisa toda com que os outros discípulos vão fazer, e a cada um, né, as suas responsabilidades. E aí ele ainda cita o seguinte, a flor no mundo pode ser o princípio do fruto, né? Então, aparece a flor, mas também pode ser o cortejo das desilusões. Então, dentro daquele processo que ele citou primeiro, né, que o Cristo passou, né, figurado como a ramagem ao começo, a flor e depois vem o fruto, ele ainda fala assim, ó, pode chegar ainda a ter uma flor, a ramo, crescer, ser forte, ter a flor, mas talvez ele não dê frutos ainda, porque tudo depende do tempo. Então chega momentos que a gente tem que testemunhar, é aonde que a gente vai mostrar o fruto. Então eu talvez estou instruindo, eu estou buscando a melhora, eu já sou uma ramagem, eu já consigo fazer algumas coisas, eu já sou uma flor, mas eu tenho o meu momento que eu vou ter que dar o fruto. E a árvore, antes do fruto, ela pode se perder em qualquer caminho, né? Pequenininha, a ramagem pode cair com o vento, a flor pode, né, não se fecundar, mas o fruto, depois que ele virou fruto, já é fruto. É igual eu falei, se cai na terra, a semente cresce. Se alguém pegar, aproveita e sacia ali, consome aquele fruto.
Então, ele ainda coloca isso para Simão, para fortalecer um pouco o que ele já conquistou. Então, fortalece ele. Fala assim, ó, né, falou que ele é fruto, né? Então, sim, você já conquistou algumas coisas. Então, o que você já conquistou, tenha em mente que isso já lhe fortifica. Isso já é algo positivo. E a gente tem que olhar o que a gente já conquistou para poder ter dentro da gente um pouco mais, né? A gente ainda precisa, como São Tomé, né? A gente precisa de algumas reafirmações. Então, para que você reafirme que você está no caminho. Então, a gente tem, às vezes, eu era uma pessoa muito impaciente, reclamava de tudo, não tinha tolerância zero com os outros. Hoje eu já sou diferente e eu vim estudando, vim melhorando. Opa, eu já consegui colher algumas coisas. Então, eu já tenho alguns frutos. Mas em outras áreas eu ainda sou flor, né? Talvez eu precise me fortalecer. E isso traz para a gente esse reflexo, porque às vezes também a gente chega, busca, né, uma verticalização muito pela dor. Né? Então, isso aí é fato. A gente ainda precisa muito do aguilhão. Então, não é raro uma pessoa passe por uma dificuldade, aí ela larga algumas condutas que não são favoráveis, começa a frequentar, né, uma religião qualquer. Não estou falando isso de espiritismo, não. Isso aí é qualquer religião. A pessoa começa ir numa religião qualquer, aí passa dificuldade, passa a tribulações, o que a pessoa faz? Volta para tudo que era antes. Ou seja, chegou a ramagem, chegou a flor, começou a mudar, mas o fruto mesmo, ela não despendeu. Então a gente também tem que ter essa perseverança. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente tem que perseverar no Evangelho. Porque senão, às vezes a gente vai estar construindo, né, a nossa arvorezinha, chegou na flor, aí joga aquela flor no chão, cai, e às vezes nem perfume ela deixa por onde que eu passei. Então a gente tem que ter essa condição, que nós estamos construindo várias condições, né? Várias diferentes processos, e em cada um nós estamos em um estágio. Em determinados estágios, talvez a gente é chamado pela dor, mas sanada a dor, eu tenho que fazer a reflexão do que realmente eu quero. Aí, a dor da semente é o fato da vida, a camisa. Então, essa condição que eu preciso ter fortalecida em mim. Independente da condição, eu fazer uma reflexão para não dar passo para trás. Porque isso é péssimo. O próprio Livro dos Espíritos, né, quando fala que depois que a gente desencarna, às vezes a gente tem até vergonha do pequeno esforço que a gente precisava fazer para superar determinadas situações. Fala assim, depois você, né, os espíritos revelando, né, respondendo, né, eram pequenos esforços que você precisava para poder superar, mas cedeu e vai ter que voltar e realizar tudo de novo. E tem um livro de Martins Peralva, chama Pensamento de Emmanuel. Tem a mensagem dele que chama Evolução. Né? E aí ele traz uma contextualização que eu acho interessante aqui. Ele fala o seguinte, né? Quem evolui, renova-se para o bem, transforma-se para melhor. O processo evolutivo do ser humano no plano físico e no espiritual obedece, em tese, 4 fatores. Uma, compreensão da necessidade de mudar, um fator. Segundo fator, conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança. O terceiro fator, firme deliberação de estabilizar a mudança. E o quarto fator é propósito de não retroceder na atitude mental superior, a fim que se verticalize, em definitivo, o processo de renovação. Então a gente precisa a compreensão da necessidade de mudar, que é acordar, opa, eu preciso mudar, eu preciso ter essa boa vontade, que é a luta mesmo, né? A boa vontade é a gente sair todo dia para a luta. Então, firme deliberação, manter, e por último ele fala, né, que é propósito não retroceder.
que é a disciplina. Para a gente não retroceder, a gente precisa de disciplina, né? Que foi o que Emmanuel deixou para Chico, né? O que eu preciso ter? Disciplina, disciplina e disciplina. Porque à medida que você está fazendo todo dia o que você tem que fazer da forma correta, você tem a disciplina, você não volta para trás. Porque a gente tem essa condição, né? Essa percepção. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso. É igual a academia, né? A pessoa acorda hoje, tem que comer melhor. Aí faz uma semana de dieta, uma semana de academia, aí depois volta lá. Deixa eu comer minha gordurinha de novo, deixa eu ficar sedentário. A gente volta muito. Por quê? Falta pra gente essa disciplina. Então eu vi, às vezes, eu acordei em determinado momento, pode ser até com o resultado do exame, né? O médico deu aquele. Eu preciso melhorar aqui, senão continuar com a glicose desse alto aqui vai virar diabetes. Aí eu vou lá, começo, né, pesquisar o que eu preciso mudar a minha alimentação, aí eu mudo, começo a comer diferente, mas eu tenho que manter ali. Quem tem uma pré-diabetes, a necessidade, nunca mais vai poder ver açúcar nessa encarnação, gente. Ela tem que aceitar que aquilo é uma limitação que ela tem. Se ela não aceita, o que acontece? Não, hoje não, aí, né, chega Natal, agora, hoje não. Perde-se a disciplina, o que acontece? O período que ela estava construindo todo, a doença chega, instala, não tem mais volta. Então a gente tem que ter a disciplina para manter esse processo de renovação. Então ele deixa Martins Peralva, né, fazendo estudo das palavras de Emmanuel, então ele sempre sai buscando nos textos de Emmanuel as instruções, né, que Emmanuel deixa em várias obras, então ele faz condensa isso em vários estudos. Então esse livro é muito interessante para estudo, né, esse pensamento de Emmanuel. Então, ele traz sempre condições para a gente estar estudando melhor. E aí ele ainda fala o seguinte aqui, enquanto o homem não compreende o propósito de sentir a necessidade de mudar, não sairá das linhas horizontais. Por isso que a primeira coisa que a gente tem é que acordar. Se eu não tiver isso, eu não acordo. E só terminar aqui, né? Antes de falar aqui, não sairá das linhas horizontais de acomodação. Fatores externos não o levarão a dar um passo. Então eu não posso esperar nada de fora. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí o que eu falo com isso? Fatores, a gente às vezes também quer impor. E isso é a pior forma da gente demonstrar o evangelho, é a imposição. Porque o Cristo ele não impôs nada a ninguém. A nenhum discípulo, a ninguém que ele passava. Ele deixava conselhos, imposições jamais. Então, a transformação, o amor, ele transforma. Ele jamais impõe alguma coisa. E aí, a gente vê que assim, que a gente às vezes espera. Não, quando fulano fizer isso, aí eu vou começar a ter paciência. Ou seja, é só parar de me perturbar que eu vou ter paciência. Não, se te parar de perturbar, você não vai ter impaciência, já que a perturbação está vindo lá de fora. Mas se outra perturbação vir, você vai voltar a derramar impaciência. Então, tem que ser de dentro para fora. Eu não tem que esperar com que a coisa aconteça lá para que eu mude aqui. É eu mudando, né, que eu vou compreender melhor e conseguir tirar. Por isso, quando o Cristo fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque dá liberdade para a gente. Porque se o outro fala alguma coisa e eu não me sinto ofendido, mas eu já o perdoei na sua origem, o que eu estou carregando para sair daqui, alguém brigou comigo, eu não saí ofendido. Eu não vou carregar nada para minha casa. Eu vou sair daqui e vou para casa tranquilo. Ou seja, eu já estou liberto. Agora, se eu sair, né, travando os dentes, reclamando, eu vou, nossa, mas não podia ter falado isso comigo, não. Como é que acontece isso? Como é que eu venho aqui, na casa espírita, e alguém briga comigo, aí eu vou, pego o Uber, vou embora para casa, vou reclamando, e reclamo com o motorista lá, faço tudo aquilo ali. O que adianta? É eu que tenho que mudar. Se eu mudei e consegui compreender, talvez que aquele seja um erro da pessoa, alguma coisa que a pessoa fez, acabou, gente. Já estou liberto. E a gente sabe, pela questão da doutrina espírita, que
Até mesmo quando a gente se equivoca, né, e isso está dentro até do processo, né, da culpa, do remorso, do arrependimento, porque às vezes a gente se equivoca. Eu me equivoquei com os outros, eu ofendi ele, pronto, ó, danou. Aí talvez ele não queira me perdoar, não adianta, eu pedi perdão, fiz tudo, aí eu tô com aquilo na cabeça, mas se eu já passei pela culpa, vem aquele remorso, passou arrependimento. Se eu sair desse arrependimento e fui para reparação, ó, ok. Eu vou reparar, eu vou te reparar. Ele, não quero que você me repare. Na obra ali, eu vou reparar, porque quando a gente não fere as pessoas. Eu não firo ela, ele, eu estou ferindo a lei de Deus. É a lei que eu estou indo contra. A gente não está indo contra a pessoa, eu estou indo contra a lei. Porque se ela me perdoar, eu vou chegar, ofendi ela, ela me perdoou. Eu estou devendo a lei? Estou. Ela precisa receber alguma coisa? Não. Eu vou e pago de outra forma. A lei eu vou ter que pagar. Eu vou ter que ressarcir de uma outra forma. Então, não, nós que fazemos essa junção de pessoas, nós que fazemos essa junção, é porque a gente ainda não perdoa. Eu falo, é fulano que me deve, é ele que tem que fazer aquilo ali e tal, que não tem jeito. Aí, às vezes, a gente fica voltando, outras encarnações, para poder, né, desatar esses grilhões, mas isso não são um a um, não, porque é sempre na lei. Às vezes coloca os dois, porque o que não perdoa também precisa aprender, né? Tanto aquele que reparou, quanto o outro precisa aprender. Às vezes coloca eles juntos de novo para poder elevar-se juntos. Mas não necessariamente. Tanto que tem uma obra, eu acho que é de Humberto de Campos também. Agora, eu não sei se é do Contos e Apólogos, que contam a questão de um escravo, de um feitor, né? A pessoa que era como se fosse o responsável pelos escravos, né? Os feitores, né? Ele não era o dono do escravo, ele tipo controlava, né? O feitor, que ele era um feitor e um escravo em determinado momento fez alguma condição lá que era desfavorável, ele colocou o braço desse escravo num moinho, no engenho, e moeu o braço desse escravo todo. Aí ele teve a questão de culpa dele, né? Remorso, arrependimento, e voltou encarnado. E nessa condição, ele tinha essa dívida dele ainda muito latente. Só que ele veio como uma pessoa trabalhando, né, em prol do bem, do evangelho, e ele tinha essa questão consciencial que ele tinha que perder um braço de qualquer jeito. E era até previsto para que ele perdesse. Mas aí, chegado em determinado momento, a própria espiritualidade fez uma análise e falou assim, olha, você está ajudando tanta pessoa, se eu cortar seu braço, vai ser ruim. Você não pode ser uma pessoa sem braço hoje. Aí ele acabou que ele perdeu um dedinho em um acidente. Para ele foi como a dor de perder um braço. Para ele foi apenas um dedo. Aí a gente tem duas lições, tanto que o amor cobre a multidão de pecados, e quanto essa condição que não há pessoalidade. Ele não tinha que fazer algo por aquele que ele arrancou o braço. Ele tem que fazer algo pela lei que ele tirou. Então, ele feriu pessoas, ele causou limitações. Então, agora eu tenho que auxiliar aqueles que são limitados. Não necessariamente que eu fui uma pessoa no passado que causei morte de várias pessoas, que agora eu vou morrer. Às vezes eu venho como médico e vou ter que realizar o resgate ajudando. Só que vai ser um médico que vai passar não vai passar pelas mesmas condições, talvez, de um que não esteja no resgate. Né? Vai ter trabalhos, né, mais árduos na medicina, mais limitações, alguma coisa. Mas é assim, porque a gente acha que tem que ser... isso é nosso mesmo, né? Porque a gente ainda tem olho por olho, dente por dente. Então, se acontecer alguma coisa, eu quero na mesma moeda. A gente ainda tem a lei de talhão ainda na gente. Mas a lei de Deus não é assim, não. A gente tem que reparar e a gente vai reparar da melhor forma. Não é dessa condição na dor. E aí Martins Peralva ainda vira e fala assim, ó, eis alguns obstáculos que surgem no caminho evolutivo depois dessa etapa. Então, mesmo que eu ainda conseguir passar mantive, né, acordei, mantive a perseverança, tô firme, tô
com a disciplina, né? Não estou deixando retroceder, mas ele fala ainda assim, ó, reação de antigos companheiros encarnados ou desencarnados que convertem, via de regras, em ferrenhos adversários. Então, às vezes, a gente vai ter cobrança externa. E, às vezes, nessa cobrança é onde que a gente falha. Né? Dificuldades em se libertar de velhos hábitos, né? De hábitos seculares, né? Cultivado ao longo de vidas sucessivas. Né? Então, eu tenho velhos hábitos, cristalizações muito fortes, que eu não estou conseguindo passar, né? E ainda fala assim, ó, irresistível saudade da fantasia e da ilusão que lhe foram clima natural em diversos avatares, ou seja, o saudosismo. E isso acontece demais com a gente. Acontece demais. Então, às vezes a gente já passou por alguma situação, mas na hora que passa aquela situação que a gente conseguiu superar do passado, a gente até ri. Ah, mas naquela época era bom, era gostoso, isso. Você está deixando o saudosismo voltar. E às vezes você sabe que não era uma condição favorável. Né? Então, assim, a gente vai ver, por exemplo, estádio de futebol. Estádio de futebol, a pessoa pode ter, né, a conversar direitinho, bonitinho, mas chega no estádio de futebol, xinga o juiz de uma forma não muito agradável, né? Faz menções ao juiz lá. Está xingando uma pessoa mesmo de uma forma deliberada. Aí eu vi e falei assim, não, eu não posso ter, eu tenho que ter, né, a disciplina, a boa palavra, né? O próprio Paulo falou, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu tenho que manter. Aí alguém chega e fala assim, não, Leandro, mas naquela época a gente ia no estádio, né? Nossa, era bom demais, né? Eu estou deixando o saudosismo voltar. E isso, para nós que somos espíritas, a gente sabe que é um perigo tremendo. Basta um simples pensamento para a gente plasmar essa tela aqui, ó. E aí, ó, chove de conexões que talvez não são favoráveis mais para a gente. Porque eu idealizei. Pensamento, gente, é tela mesmo que a gente escreve aí para todo mundo ver. Né? Quem não está vendo, está sentindo e conecta da gente do mesmo jeito. Né? Então, para o plano espiritual, enxerga, para o plano aqui, afiniza. Então, se eu tiver com afinidade com alguma ideia que está aqui, eu colocar essa ideia, aí chega, a gente vai se aglomerando e vai virando aquela multidão. Aí na hora que você ajusta, você é arrastado, eu estou lá de novo no estádio de futebol, levando palavras que não são muito agradáveis para o juiz. É simples assim, ó. Então, por isso que o nosso processo, a gente tem que ter muita disciplina, policiamento e instrução. A gente tem que se instruir, não adianta. Se eu não estiver me instruindo a todo instante, e quando a gente fala instrução, gente, é evangelização, né? Eu tenho que estar me evangelizando, né? Às vezes a pessoa acha que a instrução é a letra pura, e não é. A instrução é a gente se evangelizar. A letra ela vai nos trazer o que a gente precisa, mas se a gente não sentir, não ressoar, né, naquela ideia, porque as palavras elas nos trazem isso, né, ideias. Se a gente não absorver e não pegar essas ideias, aí realmente a gente está num processo de paralisia. Por isso que a gente tem que se instruir constantemente, né? E construir, né, nossa casa sobre a rocha, porque essa condição aí, né, desses ensinamentos que Martins Peralva traz para a gente, é mais ou menos o homem que constrói a casa sobre a rocha ou aquele que constrói, né, sobre o terreno arenoso. Então, quando a gente se mantém, né, eu faço esse movimento de mudança, é único de cada um. Eu faço o meu movimento de mudança, o outro faz o movimento de mudança dele. Eu não coloco movimento de mudança para ninguém. Às vezes a gente até vê, né, as pessoas querem arrastar o outro, né? Ah, estou indo na casa espírita, vem cá, quer trazer por baixo, colocar de qualquer jeito. É o exemplo que vai fazer com que a pessoa reflita se aquilo é bom para ela ou não. Né? Então, se você está indo na casa espírita, tanto que, e é cobrado, a gente sabe, né? Em qualquer religião, e a gente cobra do outro também, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente vê outras religiões aí, vê o outro aí, ó, tá fazendo isso aí, ó, tá vendo? Vai na igreja, vai em qualquer lugar, nem parece. A gente também tem que ter essa responsabilidade, porque é
é o exemplo da pessoa que demonstra se ela realmente está tendo uma mudança ou não. Então, não é a rotina, mas sim, né, aquilo que a gente está colocando para fora a todo instante, que vão fazer para as pessoas entenderem, né, passar melhor a mensagem. E se é o evangelho que a gente quer passar, a mensagem do evangelho do Cristo, só tem uma forma, né, a gente passar essa mensagem, que é evangelizando, né? Se a gente se evangeliza para poder colocar o evangelho. Não tem jeito. Se não entrar, não sai, né? Então a gente tem que absorver, a gente só pode doar aquilo que a gente tem. O que eu não tenho capacidade de doar. Então, isso é muito importante. Então a gente tem que estar todo tempo se instruindo, se evangelizando para poder dar os exemplos para os nossos irmãos, né? E nesse capítulo, né, então, de velhos e moços, esse foi o embate, né, que Simão teve, né, um embate, né, mas com Cristo, né, ele querendo, as inquietações dele, ele querendo externalizar. E aí, assim, terminada essa parte, né, do Cristo ter passado para ele compreendeu melhor. Então, digamos assim, né, ele se aquietou-se mais e seguiu em frente. Né? Ele compreendeu, né, a mensagem do Cristo, de tudo que passava ali para ele, e ficou mais tranquilo. Né? Aí logo depois, ele vai e sai né, desse embate com Cristo. Logo depois, ele vê Tiago, né, em uma de suas pregações, fazendo, né, durante a pregação, faz uma alusão, Simão está lá com a idade dele. E pelo contexto que a gente, né, percebe, é como talvez Tiago tivesse falado assim, Simão não aguenta mais fazer determinadas coisas, mas a gente tem alguma... O interesse que a gente vê é que faz uma alusão de forma que não seria a melhor possível. Mas aí a primeira coisa que, né, que Humberto de Campos escreve aqui, né, Chico escreveu, foi que Simão vê aquilo que Tiago está fazendo e não vê, né, tipo assim, discorda, mas sem se sentir ofendido, com serenidade. Ele vê aquilo ali com serenidade. E aí ele chega e fala para Tiago da seguinte forma: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Lembra quando eu estava lendo ali atrás, que eu falei, quando Cristo chegou para ele, virou e falou assim, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? Aí ele vira e fala com Tiago a mesma coisa. Meu irmão, será que o Espírito tem idade? Aí a gente vê como que é a pessoa que aprende, né? Ela aprende, logo depois ela pega aquele mesmo exemplo e mostra. Ele chamou a atenção para ele da mesma forma que o Cristo chamou a atenção. Então, assim, aprendo e logo depois eu entrego. Então, a gente recebe um perdão, a gente recebe alguma coisa, se a gente conseguiu aprender realmente aquilo, a gente entrega. Se não aprendeu, ele passou por fora, né? Porque a gente tem que estar recebendo. Então, achei interessante. Ele fala assim, se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele mais velho de toda a criação? E aí? O mesmo exemplo que o Cristo deu para ele pega e entrega para Tiago, para ele refletir. Né? Ele fala assim, e que o homem do mundo guardará a presunção de se igualar, e que homem do mundo, né, guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso. Né? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse precedê-lo a experiência de seus pais. Não detenhamos a idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados da nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. Então, aí, e quando ele exemplifica dessa forma, o próprio Tiago, né, mais novo, recebe e compreende que ali ele fez uma alusão equivocada. Ou seja, ele acabou de entregar um fruto para o Tiago.
Tiago ainda estava ali precisando de algum ensinamento. Ele acabou de entregar o fruto, porque ele já tinha essa condição. Então, quando a gente recebe alguma coisa e a gente consegue, né, cativar, crescer, a gente pode entregar. E essa condição é muito interessante porque a gente a todo instante busca, pessoa, né, o espírita, busca dentro da casa instrução, busca atendimento fraterno, busca várias situações para que ele possa melhorar. Ele recebe. Agora a gente tem a obrigação de entregar isso depois. Porque quando a gente pensa, nós estamos aqui entre espíritas, aí vamos fazer a compreensão. Se eu estou numa casa espírita, vou receber um atendimento fraterno, sentei junto com alguém, aquela pessoa, né, ela vai estar falando, a gente sabe que existe a mediunidade, a gente compreende que aquela pessoa está, né, num processo de benevolência, de espíritos superiores, trazendo aquilo ali para a gente, aí a gente recebe. Aí depois, o que a gente tem que fazer com esse fruto que a gente recebeu? Deixar ele germinar dentro da gente, aquela sementinha crescer e entregar. E foi isso que Simão fez. Claro que o processo dele foi rápido, né? Tem fermentação que acontece rápida, outras mais lentas. Aí depende, né, do ambiente ali, para acontecer aquilo ali. Para ele foi rápido. Para a gente talvez vai demorar 1 semana, 2, 3, 1 mês, 2 anos, 4 anos. Mas a gente tem que receber e tem que aprender, porque a gente está recebendo o tempo todo. Nós temos ainda, se talvez, né, alguém pensa assim, não, mas ele estava conversando com Cristo, né? Assim, gente, eles conversaram com o Cristo e a gente tem todo o evangelho do Cristo, né? Eles tiveram que... Simão cresceu sem o evangelho, outros esperaram, né, 33 anos, né, da jornada do Cristo aqui para aprender com ele. A gente pode aprender, né? Com 15 anos você já pode ter tudo isso aí, e uma pessoa de 15 anos já tem até capacidade, né, de raciocínio, discernimento já bem desenvolvido, né, um adolescente nessa idade. Então a gente recebe o evangelho hoje na metade do tempo. Então a gente recebe todos esses frutos e de diversas fontes e formas diferentes, né? Talvez o Cristo ainda quando ele colocou o evangelho, era algo que estava chegando, né, para os homens da terra, então deixou muitas parábolas para que, né, crescesse, germinasse diante dos corações do homem, compreendesse melhor. Hoje a gente já tem a revelação da doutrina espírita, então a gente ainda já recebe algo a mais. Então, por quê, gente? Porque nós já passamos por aqueles processos lá também, não é a primeira encarnação nossa. Então a gente já tem um conhecimento de base suficiente para a gente dar um passo mais seguro hoje. Nós temos a condição de todo que a gente recebe, de todo o amor, de toda a condição, né, de acolhimento que o Evangelho dá, porque assim, a gente talvez pensa muito na condição do Evangelho, na caridade, na material, e como talvez, né, a pessoa não tem aquela carência, ela acha que é só o outro que precisa. Mas não é. Por isso que o Cristo falou, a obra está dentro da nossa alma. Né? Simão acabou de firmar aqui para o Tiago, aqui, o seguinte, Sagrados da vida que aqui, um rapaz não conseguiria realizar a tarefa se não tivesse precedê-los experiência de seu pai. Não detenhamos a idade, esqueçamos a circunstância para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser edificado no reino íntimo das nossas almas. Então, o que o Evangelho traz para a gente de mais límpido e de mais confortante para a gente é para a nossa alma, não é para o externo. Então, o Evangelho ele não é para o exterior da gente. Tanto que as necessidades, quando a gente vê a própria questão de Chico, né, quanto de Divaldo, por exemplo, né, são pessoas, e a gente vê, né, nas histórias que fala assim, não, você vai ter um emprego, Chico, igual ele, né, era empregado no Ministério da Agricultura, caso não me engano, era funcionário público, mas você vai ter um emprego para sustentar suas necessidades básicas.
Porque não tem como você desenvolver a mediunidade faltando o pão. Né? Não tem como você desenvolver isso se você não está nem se alimentando. É o básico. Você vai ter essa condição. Não esquenta a cabeça, não. Nós vamos colocar para você o básico. E aí, a obra que você vai fazer é a outra. Então, sim, o básico a gente sempre vai receber conforme a nossa necessidade, que a gente precisa. Mas o que o evangelho vai mudar para mim e o que eu vou levar para o outro, principalmente, são as mudanças íntimas na alma, né? Não que o assistencialismo não tenha necessidade, ele é muito válido, é até uma parte de aprendizado para a gente, né? Para a gente ter um contato com as pessoas e conhecer melhor, né, o íntimo de cada um, que a obra assistencialista, ela propõe isso, né? Então ela tem que se existir também, mas o que muda cada um e o que nós precisamos, e se você não precisa da matéria, então é mais pungente ainda. Se você não precisa da matéria, o que você precisa é o que vai mudar você por dentro. São as condições que o Evangelho propicia para a gente. E as formas da gente realizar isso, que ainda nós temos essa turbulência. E aí, até para finalizar um pouco a questão da obra, logo depois, né, o Cristo estava pregando, aí estava fazendo uma pregação próximo, né, do mar, tudo mais, em uma das pregações, aí conta essa história, né, que tinha 2 crianças que a mãe levou, estava com eles, mas que a mãe ficou muito, né, ligada à mensagem que o Cristo esqueceu de olhar para os filhos. E as crianças estavam indo lá em direção ao mar, a água lá, a parte mais profunda. Simão Pedro estava lá, né, olhando, né, todo aquele ambiente em volta, né, com a experiência dele, né, tranquilidade, aquela experiência, olhando todas as facetas, percebeu que aquelas crianças corriam risco, foi lá e retirou aquelas 2 crianças lá que tinham risco de afogamento, de afogar-se, né? E aí o Cristo vira e fala para ele, né, que ele ficou muito feliz, né, com tudo isso, por tudo que ele fez, porque ele, além dele ter, né, compreendido o Evangelho, utilizou daquilo que ele tem para poder salvar, que foram aquelas 2 crianças. E ainda fala assim, a palestra de hoje não seria a mesma coisa se no final aquelas 2 criancinhas tivessem se perdido. Não tem como, né? Se acontece alguma coisa aqui na casa que alguém passa mal, alguma coisa assim, já muda totalmente o ambiente. Não é a mesma palestra. Ele vira e fala assim, o quanto você ajudou naquela obra? O quanto ele ajudou? Porque se aquelas 2 criancinhas afogam lá, metade das pessoas que estavam lá não ia aprender nada que o Cristo tinha falado. Ia ser, meu Deus, aquele corre, vai para lá e busca, e traz, e, né, não tinha hospital na época, né, e tenta fazer alguma coisa e tudo mais, aquela coisa toda. E aí o Cristo virou e falou com ele, que ficou feliz porque ele compreendeu a sua importância, as suas limitações, a sua característica, mas mesmo assim, com aquilo que ele tinha de melhor, que ele podia fazer, ele fez. Então, e aí assim, o que Simão talvez olhou e pensou naquele momento, é o que às vezes a gente pensa também a todo instante. Alguém fala de uma obra, eu falo assim, gente, mas eu não tenho tempo, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho em 2 escolas, eu faço isso, aquilo o tempo todo. Ou outra pessoa fala assim, eu cuido lá, eu tenho 4 filhos, eu tenho que trabalhar naquela coisa. Aí a gente preocupa muito com isso, né? Que eu tenho que fazer, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer várias coisas, e eu não posso assumir esse compromisso, eu cuido do meu pai que é doente, da minha mãe, do meu irmão, ou quem. E a gente acha que a gente nunca tem nada para ser feito, né? Que a gente tem muitas tribulações, mas são pequenos serviços que a gente pode demonstrar a nossa disponibilidade e a nossa relevância dentro daquele contexto. Tem uma mensagem, né, de Emmanuel que chama Servicinhos. Eu até esqueci de escrever ela aqui, se eu não me engano, ou ela é do Caminho, Verdade e Vida, ou do Vinha de Luz. Agora deu essa
esse bloqueio aqui, eu só escrevi o título, esqueci de escrever de qual delas. É um dos dois. Eu acho que é do Caminho, Verdade e Vida. Chama Servicinhos, que Emmanuel fala, né, e pega o trecho do Evangelho que Paulo fala em Efésios: antes sedes uns com os outros benignos. Eu não vou ler toda a mensagem, não, mas ao longo que vai discorrendo, Emmanuel vai trazendo que a gente despreza muito as condições de pequenos serviços que a gente poderia realizar e que são realizados e às vezes a gente não valoriza, mas que auxiliam tanto para um bem geral e que passam despercebidos no meio da multidão, mas que muitos se dispõem a realizá-los e eles têm um contexto muito grande. Vinha de luz. Vinha de luz. Então, a minha certeza era equivocada. É o Vinha de Luz. É o Vinha de Luz. Eu sabia que era um dos dois, eu estava achando que era o Caminho, Verdade e Vida, mas é o Vinha de Luz. Então, ele traz essa mensagem para que a gente tenha essa reflexão. Então, a gente chega aqui na casa, a casa está bonitinha, está limpinha, está tudo certinho. Então, assim, se a casa estivesse suja, seria a mesma condição agradável? Não seria. Às vezes, questão se fica, né, eu não sei como que é a tarefa aqui, mas um ambiente desse fica fechado com a janela toda, se não chegar alguém 20 minutos antes, abrir essa janela, fica aquele cheiro, né, que não é muito agradável, então as pessoas vão chegar, não tá com aquele ar agradável, isso já causa uma tribulaçãozinha, né, a gente já fica meio assim, e a gente fica meio assim, fácil, né, é pouca coisa. Eu estava vindo, eu quero até trazer a minha experiência aqui de agora, né, de hoje, nesse instante. Eu estava vindo, aí estava vindo Antônio Carlos aqui, deu pane em uns 3, 4 sinais aqui, eu venho da Pampulha subindo, o trânsito estava horrível, parado. Aí eu mandei até uma mensagem ali, ó, no negócio do Uber lá, estava dando que eu ia chegar aqui 19h40 e tantos. Eu falei assim, não, vou atrasar uns 15 minutos, aí que o trânsito está ruim. E estava pensando aquilo ali e tal. Aí de uma hora para outra o trânsito fluiu, chegou. E eu estava assim, né, doido que eu estava chegando atrasado. Aí eu cheguei aqui tentando colocar o celular no silencioso e desliga aquele negócio todo. Aí eu falei assim, gente, tá errado, tribulação danada. Aí ele foi e leu a mensagem da questão dos espantalhos, né? Que vem a sugestãozinha, é pouca coisa que faz a gente tirar. Aí na hora que leu aquela mensagem, ele foi fazer a prece e falou assim, ó, calma, absorve esse aprendizado, não fique como espantalho, achando que poucas tribulações, qualquer coisinha vai te tirar ali, não. A obra está no todo. Se fosse até para mim chegar atrasado, é lição para todo mundo, para mim, para quem tem lá. Acalme-se, mantenha. A gente ainda fica muito tribulado por pouco. A gente tem que ter o mínimo de serenidade e equilíbrio. Aí, quando foi fazer a prece, eu acalmei e falei assim, aprendi o dia de hoje aqui agora, então já estou saindo com a minha lição ali, né? Meu para-casa aqui já está aqui para me levar, para mim não ter essa tribulação. Então, assim, aí às vezes a gente não dá esse valor às coisas pequenas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, a gente tem vários serviços, né, que Emmanuel fala, né, servicinhos, né, que estão ao nosso entorno, e talvez a gente tenha ainda muita preocupação do valor do louro, né, do reconhecimento, né, a gente ainda tem isso aí do reconhecimento, das palmas, do agradecimento, como você fez isso para casa, que pintou aquilo ali tudo, claro, quando alguém pintar aqui tudo tá bonito, mas quem tá mantendo aqui todo dia também tem o mesmo valor, e às vezes a gente não dá valor. E aí isso serve até pra gente, né, tipo assim, entender, compreender que se eu tenho algumas limitações, alguns serviços eu posso fazer e eles são de fundamental importância. Emmanuel fala assim, que importa a cegueira de quem recebe? O que poderá significar as malevolências das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos iguais, cegos, perversos para com o Cristo que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito agora e depois. Então a gente é colocado nas necessidades que a gente precisa.
né? Então aqui, ó, ser benevolentes com aqueles que te rodeiam, não menospreze os servicinhos úteis. Nele repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. E ele até aqui cita tudo isso aí, né? Todas as coisas pequenas que acontecem, que às vezes a gente desvaloriza. E Simão, talvez ele estava achando que para ele, né, o serviço grande do evangelho seria sair e andar. E não era. Para ele, não. A outros caberiam essa responsabilidade, né? Ele chegou com Cristo, já tinha família, já tinha esposa, não tinha essa condição para ele. Viriam outros, veio Paulo, levou a carta para todos, e veio outros que trouxeram, fortaleceram a mensagem do Cristo. A gente já tem hoje a doutrina espírita, e todos os movimentos revolucionários para poder, né, a própria tradução, né, Martim Lutero com a questão da tradução, de levar a obra, né, em várias, a Bíblia, né, as escrituras sagradas em vários idiomas, é uma obra que tem que santificar, e cada um vem no momento, gente. Cada um vem no momento, onde consegue, onde que está dentro de um propósito. Hoje nós temos a doutrina espírita, já tivemos, né, temos obras excelentes, tanto para a nossa instrução, quanto para o preenchimento, né, das nossas angústias, das nossas dificuldades, porque refletem no Evangelho do Cristo. Então nós já temos isso, precisamos trabalhar, não tendo o preceito, né, de que somos inúteis ou que não temos ainda algo digno. Porque se somos chamados para trabalhar no Evangelho do Cristo, somos obrigados a evangelizar-nos e evangelizar ao próximo. E isso, eu acho que todos que estão aqui, né, desde essa parte aqui, eu que estou falando, né, todos vocês, porque se a gente buscou a doutrina, a gente sabe que a gente precisa de mudança. A gente sabe que a gente precisa de melhoras. E aí nós precisamos nos esforçar continuamente para que o Evangelho do Cristo, né, nos nossos corações, não seja apenas a flor, né, das desilusões, mas sim o fruto, e entregarmos esse fruto a todos que nos rodeiam, porque nós já alimentamos muito desse fruto todas as vezes que nós estamos, né, com as nossas dificuldades íntimas, nós recebemos o Evangelho do Cristo. Nós sabemos que nós recebemos e muito as benevolências do próximo, da espiritualidade, daqueles que nos rodeiam. Então temos a obrigação também de entregar, né? Há muito será cobrado a quem nos é dado, e aquilo que nós já temos, nós temos obrigação. Lembrando que a lei, né, o Cristo nos deu, é dando que se recebe. Então, não olhemos para o exterior, achando que é do exterior que vai vir alguma coisa para a gente, que não é assim. Não vai vir. É daqui para lá, não de lá para cá. Quando vem de lá, vem um socorro, e sempre o socorro também ainda está dentro do nosso mérito, né? Porque às vezes a dor bate de uma forma, né, mais pungente, e a gente não está recebendo aquele socorro, é porque o que a lei nos manda é não socorrer, e sim acordar. Porque tem que ter um momento da nossa mudança. Sempre é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, aí, assim, né, quando traz esse capítulo, né, a questão dos jovens, né, dos velhos e dos moços, né, nos traz essas inquietudes, né, de Simão, e ela reflete muito bem a nossa, né, em todos os tempos, né. O Evangelho, ele é atemporal por isso, né. Enquanto a gente ainda precisa crescer, o Evangelho sempre vai estar muito ligado na nossa, no nosso íntimo. E depois que a gente solidificar, a gente já é o Evangelho, né? Que é esse que é o processo, né? Ele nunca mais vai sair da gente, né? Ou ele vai nos fortalecer, ou nós estaremos a todo tempo exteriorizando ele. Mas que traz isso aí para a gente. Traz essa lição para que a gente tenha menos tribulações dentro do nosso coração, mas que não deixemos de tudo aquilo que já conquistamos, de levar e entregar para o próximo. Que nós vamos recebendo à medida que nós precisamos de fortalecer, de crescer, mas temos que trabalhar o nosso íntimo, porque é o nosso movimento individual que faz
a diferença nas nossas conquistas, tá? Eu queria trazer essa, né, ilustrar essa linda mensagem, né, esse lindo capítulo dessa obra hoje, e agradeço a todos pela paciência aí, pela disposição aí. Muito obrigado.